Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, encaminha a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida. Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Ó Santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição,
encaminha, Deus, a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida. Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Ó Santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, encaminha, Deus, a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida. Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Ó Santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Vossa fronte
a coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Será? É isso. Vamos, gente. Vai. A glória da segunda casa será bem maior, será bem maior. A glória da segunda casa será bem maior, será bem maior. A glória da segunda casa será bem maior, será bem maior. Eu creio. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Santa Rita de Cássia. Hoje temos o prazer de entrevistar o Padre Daniel, ele que é de Bitinga. Seja muito bem-vindo à nossa paróquia, à nossa comunidade e ao podcast Santa Rita. Muito obrigado de coração pela acolhida, pela oportunidade de estar nesse podcast, ao pároco, né, pela recepção, o Padre Robinson, meu afilhado de ordenação também pelo convite. Uma alegria estar aqui nesse podcast, nessa entrevista, e desejo que de alguma forma essa entrevista possa alcançar seu coração, você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo, Padre Robson, nosso vigário, mais uma noite aqui com a gente. E sinta-se à vontade também, em algum momento do nosso bate-papo com o seu padrinho, de estar fazendo alguma pergunta, alguma coisa, tá bom? Padre Daniel, seja bem-vindo, né, ao nosso podcast. Padre Robson, mais uma vez conosco. Gostaríamos de agradecer essa oportunidade de estar com o Senhor nessa noite. Seria uma grande graça, né, de estarmos aqui hoje todos reunidos nesse podcast, para que o pessoal, os nossos seguidores da nossa página, conheçam um pouco da sua história. Padre. Desculpa. Tá preparado para nossa conversa, nosso bate-papo? Eu acho que sim. Posso começar? Por favor, por favor. Padre, o senhor sempre soube que queria ser padre, queria seguir na vocação sacerdotal? Então, minha experiência vocacional foi quase que uma montanha-russa, né? Primeiro, eu tive na infância aquela experiência grandiosa, aquele desejo grande de ser padre, brincava de rezar missa, né? Eu lembro que eu pegava bolacha Maria e fazia um altar, e eu brincava de Santa Missa. Inclusive tem uma foto, né? De eu fazendo um casamento, né? A minha brincadeira de criança era essa, né? Meus vizinhos, né? A Suelen e o Zé Eduardo eram os noivos e eu, o padre, fazendo o casamento. Aí adolescente, jovenzinho, falei, acho que não é isso que eu quero para minha vida, não. Acho que eu quero casar, quero ter filhos, acho que eu quero ser professor. E aí
depois de um retiro espiritual, onde o pregador do retiro, né, falou assim: você quer servir a igreja de que jeito? E eu já pensei, né, bom, eu quero casar, ter filhos, vou tocar no grupo de oração, vou cantar na missa, quem sabe um padre me convida para ser diácono. Eu falei assim, esse é o desejo que eu quero servir a igreja. E aí o pregador veio bem assim na minha direção e disse assim: isso que você está pensando é pouco, Deus quer mais. E aí eu fui conversar com o meu pároco, Padre Carlos Alberto, que também já me acompanhava, atendia minha confissão, um diretor espiritual, e ele falou: olha, esse final de semana vai ter um encontro vocacional. E aí eu fui naquele encontro vocacional, que já foi o primeiro, depois fui no segundo, no terceiro, estava envolvido com aquilo, no quarto, fui para o estágio vocacional, meio assim na dúvida, mas será que é isso que o senhor espera de mim? E aí, em 2007, eu ingressei no seminário propedêutico, e aí encerrei, né, a vida seminarística, né, em 2014, quando fui ordenado padre, né, em dezembro de 2014. Então foi primeiro aquele desejo grande de ser padre, depois o abandono da vocação, né, na adolescência e juventude, e aí depois voltou o desejo mais forte, foi quando eu disse sim. O senhor tinha qual idade? 18 anos. Eu terminei o ensino médio e já fui para o seminário. Fui com 18 anos. Olha. Que história. Padre, vamos a mais uma pergunta, né? Mais uma curiosidade aqui do nosso podcast. O senhor já tem alguma experiência de alguma intervenção divina na sua vida que o senhor pode compartilhar conosco nessa noite, para a gente saber um pouco? Sim, olha, eu tenho inúmeras manifestações assim, da graça, do cuidado de Deus na minha vida. Eu sofri 5 acidentes de carro, né? Um foi bem grave, perdi a memória. Inclusive minha mãe está acompanhando aqui, tadinha, no dia do acidente eu não a reconheci. Mas eu quero contar um especial, né? Eu era coordenador do Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática. Ia ter um retiro em Palmas, no Tocantins. E aí minha mãe teve um sonho de que ela via minha cabeça rolando assim, né? E aí ela no coração ela dizia assim: ai, meu Deus, acho que vai acontecer alguma coisa com o Daniel. E ela inquieta, preocupada, e eu decidido que eu ia para esse retiro. Na noite anterior do meu voo, né, eu já estava com tudo certo, voo comprado. Eu falei para minha mãe: eu não vou não, eu já era diácono. Não faz sentido eu ir como diácono para um retiro de seminaristas e sendo coordenador, e eu pedi então para um outro seminarista no meu lugar me representando. E aí naquele retiro o ônibus que carregava os seminaristas caiu numa ribanceira e um seminarista inclusive morreu. E aí eu entendo isso, né, como intervenção divina, né, como o Senhor que... Claro, eu não quero dizer que ele me poupou e levou outra vida, mas quero dizer que eu reconheço que foi manifestação do cuidado dele, porque eu poderia estar lá naquele ônibus, ser ou não uma vítima fatal, mas eu acredito que foi um livramento de Deus. Primeiro, nesse sonho que minha mãe me via, né, sem a cabeça, eu perdendo a cabeça, eu consigo enxergar nisso a manifestação de Deus. E um outro episódio, né, quando eu era criança, como eu partilhei na missa, né, meu pai era alcoólatra, a gente tinha uma vida muito difícil, né? Uma vida bem pobre. E teve um dia que a gente não tinha o que comer, não tínhamos nada para comer. E eu lembro que naquele dia nós rezamos agradecendo a Deus por não ter nada. E eu, pequeno, criança, achava injusto aquilo. Como é que eu vou agradecer a Deus por algo que Ele não fez, né? E aí no outro dia minha avó deu pra gente e a gente ficou aquele dia sem comer. E no outro dia minha avó deu um pacote de fubá. E eu lembro da minha mãe fez um engrossado de fubá, era só fubá, água e sal. Mas aquilo cheirava tão gostoso, porque eu tenho na minha memória o cheiro daquela refeição, né? E ela preparava aquele mingau, aquela canja, não sei que a gente poderia chamar aquilo, né? E aí sentamos à mesa, eu e meu irmão, para comer, e aí eu falei: bom, agora sim nós vamos agradecer, porque Deus fez alguma coisa, né? Não é que seja um pacote de fubá, agora sim nós vamos agradecer. A gente estava rezando, minha mãe colocou a nossa comida, a gente estava comendo, de repente chegou uma vizinha, a Zete, que pasme, era mais pobre que a gente. E ela falou assim: ai Maria, tem alguma coisa para comer? Aí na hora eu falei: ai, não acredito.
Não acredito. Ontem não tinha, hoje que tem, vou dividir, né? Criança que era inocente, né? E aí, a Zete, junto com os filhos, era uma família grande, não vou me recordar o certo agora o número, mas sei que tinha muitas crianças. Todos nós comemos, todos nós ficamos satisfeitos. E aí naquele dia eu percebi que foi um cuidado de Deus, porque visivelmente não daria nem para nós, e deu para todos, né? Eu sempre digo que ali eu testemunhei um milagre da multiplicação. Quando o evangelho da multiplicação encerra dizendo assim: todos comeram, ficaram satisfeitos, recolheram as sobras e juntaram 12 cestos. Eu percebi esse cuidado de Deus ali, onde todos nós comemos e ainda sobrou. Então essas duas situações quero apresentar como eu notei claramente uma intervenção divina. Eu tô assim, sem palavras para falar agora. É uma história muito emocionante, tanto a parte do cuidado de Deus com a viagem que o senhor ia ter, como também no cuidado na hora de vocês poderem comer com mais crianças e mais uma família junto. Padre Robson, quer... Tem uma pergunta aqui que acho que o pessoal mandou ali, né? Padre Daniel, antes de ser ordenado, o senhor já era carismático? Que o Espírito Santo continue conduzindo o seu ministério. Na verdade, eu digo que eu tenho de vida o que eu tenho de renovação carismática católica, né? Minha mãe sempre foi muito de igreja, e ela conta a experiência que ela teve numa cidade, acho que é Cardoso. Mãe, se eu estiver errando, me perdoa, tá? Porque minha mãe tem assistindo. Acho que é Cardoso, né, mãe? Comenta aí se é Cardoso. Ela falou de uma experiência que ela teve lá de um padre carismático que chegou e revolucionou a cidade. Então minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, muito piedosa. E aí eu conheci mais assim, profundamente a renovação carismática no grupo de oração que eu participava, que era um grupo de oração jovem, numa capela pequenininha de Santa Terezinha. E aí depois, na verdade antes disso, né, nós fundamos um grupo de oração na nossa paróquia. Eu tinha 13 anos e eu era coordenador do grupo. Então imagina, com 13 anos eu pregava já no grupo de oração, tinha um ministério de música e tal. E foi uma experiência extraordinária. Inclusive o Padre Flávio, né, que era meu pároco, apoiou bastante. E aí acreditou, né, porque dizia assim, um moleque pregando, um moleque coordenando um grupo, mas aí com 13 anos já coordenava. E aí no seminário tive essa experiência também com renovação, sendo coordenador do Ministério para Seminaristas do Estado de São Paulo, então eu coordenei o Estado de São Paulo. E aí como padre, na verdade, toda essa carga, né, toda essa história com a igreja e a renovação carismática católica me fez assim, do jeito que eu sou hoje, né? Eu falo que na minha paróquia eu agrado os dois grupos, né? Padre Robson é testemunha. Lá vão os tradicionalistas de véu, mãozinha posta, saião, pelo jeito que eu celebro, né? Com bastante zelo. E vão os carismáticos, porque eu prego igual carismático, não tem como. Eu abro a boca e esse padre é carismático. Então, toda essa história transborda agora naquilo que eu sou, e o meu ministério é fruto disso. Eu devo a renovação carismática ao meu sacerdócio. Obrigado, padre, pela pergunta. Obrigado você que enviou, viu? Padre, o senhor é apresentador da TV Século XXI. Como foi que surgiu esse trabalho? Na verdade, eu cheguei na TV Século XXI, eu comecei na TV Evangelizar, né? Só que a TV Evangelizar é em Curitiba, Padre Robson é testemunha, e as muitas viagens a Curitiba e as missões, sobretudo no Paraná, estavam me desgastando demais, né? Eu fazia parte da caravana missionária de Jesus das Santas Chagas, lá na TV Evangelizar, ia em algumas vezes na noite de louvor, e estávamos ensaiando um programa jovem, né? Só que aí eu falei, olha, eu tô cansado, eu sou pároco, sou professor, tenho em vista em um mestrado e eu acho que eu não vou conseguir conciliar as idas a Curitiba. E aí eu me inscrevi no mestrado, e quando eu entrei no mestrado é em Campinas, na PUC, e aí um dos diretores gerais da TV Evangelizar mostrou uma pregação, da TV Século XXI, mostrou uma pregação que eu fiz na Canção Nova, abertura de um retiro, para o Padre Eduardo. E o Padre Eduardo falou assim, esse padre é de onde? Eu disse, daqui de São Carlos, pertinho. Aí dizem que na conversa de mesa ele falou assim, e por que ele não está aqui com a gente ainda, né?
Aí o Charles, que é o diretor, falou assim, eu acho que ele é contratado da TV Evangelizar. Aí eles entraram em contato comigo, eu falei, olha, eu tô fazendo um mestrado em Campinas, de segunda e terça. Aí o padre Eduardo falou assim, vem aqui conversar comigo que eu vou te fazer uma proposta. E aí, como eu estou em Campinas de segunda e terça por ocasião do mestrado, ele falou assim, você já celebra a missa, apresenta alguns programas, inclusive vai começar amanhã, 7h15 da manhã, novena de Pentecostes apresentada por mim, né, às 7h15 da manhã e às 7h15 da noite, a novena de Pentecostes. Eu que vou conduzir os 9 dias, junto com a Ana Gabriela, cantora, e outra... esqueci o nome da outra cantora. Tomara que ela não esteja vendo. E uma outra cantora também, né? Um dia eu e a Ana Gabriela, outro dia eu e essa outra cantora que começa com um tema, eu não vou lembrar o nome dela. Tiele. E aí surgiu, então, eu entrei na TV século XXI dessa maneira, né? Na verdade, conciliando o mestrado. E aí o padre Eduardo, muito gentil, né? Junto com a irmã Luísa, falou, onde o senhor dorme, né? Quando o senhor vem para o mestrado? Eu falei, em hotel. Ele falou, imagina, o senhor vai dormir aqui na TV. Então Deus foi tão generoso porque me deu o mestrado, por conta do mestrado, né? Agora essa participação lá na TV século XXI, e eu não gasto mais com hotel, porque eu durmo na TV. Já faz quanto tempo que o senhor está lá? Bom, na TV Evangelizar eu estava ainda em Gavião Peixoto, então tem uns 3 anos para mais. Então, mais de 3 anos na TV. Mas na TV século XXI eu comecei esse ano, por conta do mestrado. Bacana. Ouvindo o senhor falar sobre jovens, a gente tem uma perguntinha para o senhor, mas vi que já bem jovem, essa vocação ela aflorava, né? Ela vinha com muita força, muita essência. E a gente vê, no conversar com o senhor, esse carisma, essa felicidade, quando fala sobre as coisas de Deus, isso nos contagia. Eu queria saber qual a maior dificuldade que o senhor tem para manter os jovens de hoje na igreja. O grande desafio, na verdade, é tornar a igreja atrativa, e entenda-se atrativo, depois eu vou explicar, né, o conceito de atrativo, mais atrativo do que as coisas que o mundo oferece. Eu digo que o Senhor se utiliza de muitos caminhos para se chegar aos corações daqueles que precisam ser alcançados. Então, por exemplo, qual é a estratégia que eu utilizo para atrair o jovem à igreja? Primeiro, sendo jovem com ele. Paulo diz, né, com os fracos eu me fiz fraco. Então, eu me torno jovem com eles. Então, por exemplo, eu sou professor de adolescentes, né? Dou aula para 9º, 1º e 2º ano do ensino médio, né? 9º ano, 1º colegial e 2º colegial. Então lá na escola, né? Inclusive o Padre Robinson dava aula lá também. Então lá na escola eu me aproximo, faço amigo, canto. Inclusive eu sou paraninfa das 3 turmas, né? Fui paraninfa o ano passado, paraninfa esse ano também. Dos formandos, né? E do ano retrasado também, né? E eu me faço próximo deles, aí eles, primeiro eu os conquisto como amigo. Então eu falo, nossa, olha, o professor Daniel é nosso amigo. Aí depois eu falo, viu, você não vai um dia lá na missa? Você é católico? Vai lá na missa. E aí, por conta disso, os alunos começam então a frequentar a igreja. É a estratégia que eu tenho utilizado ultimamente. E aí, para mantê-los, eu digo que o grande desafio é levá-los. E aí quem mantém é nosso Senhor. O encontro que eles têm com Jesus faz com que eles sintam saudade de Jesus. Por exemplo, o que nos faz estar unidos aqui? O amor de Jesus em algum momento da nossa vida nos tocou profundamente, nos fez ter desejo de estar com Ele. Esse podcast é para Ele, é para a honra e glória dEle. A gente está aqui reunido no nome dEle. Então, eu acredito nisso, né? A gente se esforça para trazer a pessoa para Jesus. E o resto de falar, Jesus, eu trouxe, agora o Senhor faz o resto é com o Senhor. Então acho que o caminho é esse, né? Primeiro chegar ao coração e depois fazer com que os corações sejam do Senhor. No aniversário do Padre Robinson, de 1 ano de ordenação, eu disse isso, né? Que o caminho para a santidade é primeiro restaurar o humano, né? Tem um santo que diz assim, primeiro o homem, depois o santo. Então primeiro eu vou para a humanidade, eu conquisto o amigo. E aí depois
esse amigo se torna amigo de Jesus, que é o meu melhor amigo, e aí a gente forma a ciranda do amor, a ciranda do cristianismo. Legal. Padre, qual é o papel que a igreja exerce hoje em dia na sociedade? Meu Deus, pergunta difícil. Isso que eles falaram no começo, isso não, vai ser um bate-papo descontraído. O papel da igreja na sociedade hoje, né? Eu acho que o grande desafio é porque a igreja está sendo considerada apenas mais uma instituição, né? E aí o grande desafio é transformar ou restaurar e fazer com que as pessoas enxerguem que a igreja não é mais uma, mas é a referência, né? É aquilo que faz com que os nossos corações, abertos àquilo que ela ensina e aquele que ela anuncia, que é Jesus, reconhecer que ela é o sacramento de salvação, que ela é aquilo que o Senhor deseja, que ela é de fato a edificação de Jesus. Então, ao meu ver, a igreja hoje precisa, né, se tornar essa referência. De que jeito? Através de nós, através do nosso testemunho. Como a igreja nasceu? Pela martiria, pelo testemunho dos primeiros lá, que morreram por causa do evangelho, e as pessoas diziam, nossa, vale a pena seguir Jesus, olha, eles estão morrendo por ele. E aí, olhando o testemunho dos apóstolos, elas iam para Jesus. Então eu creio exatamente nesse caminho, que a igreja pode se tornar, aliás, a gente pode apresentar aquilo que a igreja é a partir do nosso testemunho. Tem um documento que chama Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, né? Tem uma parte que fala sobre a apostolicidade dos leigos. E eu sempre prego sobre isso. Tem lugar que nós padres não vamos. Tem lugar que nós padres não estamos. Por exemplo, o seu trabalho, a sua faculdade, o lugar que você frequenta, sua casa. Nós não conseguimos ir em todas as famílias, né? Mas lá nesse capítulo que fala sobre a apostolicidade dos leigos diz: a função do leigo é ser igreja exatamente no lugar onde ele está. Então eu posso ser a igreja que eu quero ver. Então eu quero ver uma igreja nova. Então eu tenho que ser essa igreja nova. Bom, eu quero ver uma igreja mais acolhedora. Então eu tenho que ser essa igreja mais acolhedora. Tem até uma música que fala isso, né? Seja a igreja que você quer ver. Seja minha luz na escuridão. Eu te elejo, eu te levanto. Seja o meu nome nesta geração. Então a gente tem que ser a igreja que a gente quer ver. Quero ver uma igreja nova, então eu tenho que ser essa igreja nova. Então eu creio que o grande desafio, a igreja vai ser aquilo que eu apresentar. Então o meu testemunho apresenta a igreja. Acho que deu certo. Deu. Padre Daniel, como o senhor lida com as dúvidas das pessoas com a fé, quando as pessoas ainda duvidam da própria fé? Bom, eu tinha no meu Instagram antes uma caixinha de perguntas, né, que chamava Dúvidas de Fé, onde eu respondia, né, algumas perguntas, né? E isso, eu comecei antes da pandemia. Eu vi que na pandemia isso viralizou, né? Falei, cara, se eu tivesse continuado, né, padre? Se eu tivesse continuado, talvez seria uma chave de acesso a tantos corações. Mas eu acredito que a dúvida faz parte do processo da maturidade, né? Eu sempre digo que a fé começa no primeiro momento com questionamento. Ah, mas será que vale a pena acreditar mesmo em Deus? Tem um filósofo que chama Blaise Pascal. Ele diz assim: é melhor crer do que não crer. Quando a pessoa fala assim para mim, ai padre, não sei se eu acredito não. Fala, ó, vai pela lógica desse filósofo aqui, ó. É melhor crer do que não crer. Porque ele diz assim, ó, para pensar, se você crê em Deus e no final de tudo Deus não existir, o que você perdeu? Nada. Mas se você não crer e no final de tudo Ele existir, você perdeu tudo. Então ele diz, é melhor acreditar do que não acreditar. Então ele chama a fé de aposta. Então vale a pena apostar que Deus existe, porque
crendo nele eu vou experimentar a salvação que vem dele. Esse é o caminho que ele escolheu. Mas eu acredito que o caminho que restaura a nossa fé é o caminho de encontro com Jesus, né? Ele é aquele que toca em nossos corações e faz a fé renascer. Então, eu acredito que para aquele que tem dúvida de fé, a melhor coisa é fazê-los experimentar esse restaurar da fé em Jesus, né? E a experiência com Jesus, de fato, faz com que a nossa fé seja restaurada, nosso acreditar seja de fato consciente. Paulo ele diz assim: eu sei em quem eu coloquei a minha fé, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Ainda, né, sobre essa pergunta, né, como ajudar aqueles que não têm fé, a meu ver, a melhor definição de fé está lá no Concílio Vaticano I. Né? O Concílio Vaticano I não terminou, porque estava tendo uma invasão na Itália e teve que terminar o concílio meio às pressas, e aí o Papa teve que até sair fugido, e aí não terminou o concílio. No Concílio Vaticano I só promulgou o dogma da infalibilidade papal, mas não teve tempo de terminar o concílio. Então o Concílio Vaticano I terminou oficialmente quando João XXIII convocou o Concílio Vaticano II. Mas no Concílio Vaticano I, a meu ver, existe a melhor definição de fé, a meu ver, né? Lá no documento, num dos documentos do Concílio Vaticano I diz assim: a fé, olha que lindo, não vem da lógica da evidência. A fé não vem daquilo que é evidente. A fé não vem do movimento da razão, ou seja, eu preciso explicar tudo. A fé consiste em... E quando alguém chega em mim com crise de fé, eu falo exatamente isso. A fé consiste em acreditar num Deus que nunca mentiu. Quando eu olho para a história da salvação, ele nunca mentiu. Abraão, sai da tua terra, vai para o lugar que te indicar, que farei de ti pai de uma grande nação. 21 séculos antes de Jesus isso aconteceu. Olha, Moisés, vai lá e fala para o faraó libertar o meu povo. Se ele não libertar, minha mão poderosa vai fazer algo acontecer. E de fato aconteceu isso 13 séculos antes de Jesus. Ou, como eu preguei hoje na missa, né, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, o templo foi reconstruído. Jesus disse: olha, o filho do homem vai morrer, morreu. Olha, o filho do homem vai ressuscitar, ressuscitou. Então, Deus nunca mentiu. E se ele não mentiu, vale a pena acreditar nele. Então, para aquele que está vendo crise de fé, eu falo assim: olhe para o Senhor que nunca mentiu. E se ele nunca mentiu, volta a acreditar nas promessas que ele tem na sua vida, volta a acreditar naquilo que ele já prometeu, né, na sua história. Acredita nele, confia nele. Forte, né? Que serve para mim também. Porque nós padres também temos crise de fé, viu? Nós padres também pensamos: mas será essa canção que eu cantei hoje lá na missa, né? Então eu vi a fé renascer, eu vi a esperança renascer, nasceu numa crise de fé. No momento da pandemia, onde eu estava celebrando só para uma câmera, porque a cidade onde eu estava não podia nem ter equipe litúrgica. Então era só eu e a câmera, só. E aí acabava a missa, eu chorava. E eu falava assim: ai, Senhor, eu acho que é o final dos tempos, então não vale nem a pena mais ser padre, não. Acho que eu vou escrever uma carta para o bispo, eu vou dar aula, eu vou para minha casa, porque olha o jeito que tá. E então eu abri a Bíblia e caiu essa passagem: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então a fé, ela é restaurada às vezes no momento da crise, no momento da dúvida, no momento da dor, no momento da perda, no momento do luto. Nós temos lá um testemunho em Ibitinga da Lúcia, né? A Lúcia era uma paroquiana nossa que ela mesmo testemunha, né? Que não tinha muita experiência com Deus, não tinha experiência de fé. E ela perdeu o filho num acidente tão trágico, né? Lá em Ibitinga um balão caiu e o filho dela, junto com o filho da Ivete, né, outra paroquiana nossa, estavam no balão e morreram nesse acidente. E a partir disso, ela se tornou uma mulher de fé, mulher de igreja, mulher de experiência de oração. Isso é... Então, às vezes a fé é restaurada na dor. É a crise que nos faz a enxergar que Deus é a solução de todos os nossos problemas. Exatamente. Tem um provérbio antigo que diz que tempos difíceis formam homens fortes. Padre, o senhor já presenciou algum milagre de Santa Rita? Sim, na verdade, lá em Ibitinga, né, nós tínhamos uma capela de Santa Rita, aliás, uma comunidade de Santa Rita.
tem um terreno onde futuramente vai ser construída a igreja, mas agora na divisão da paróquia pertence a uma outra paróquia, né? E aí, na celebração de Santa Rita, se eu não me engano, do ano passado, né? Uma mãe veio testemunhar, né, que a filha estava muito doente, mas muito doente mesmo. E aí ela fez a novena de Santa Rita, e a gente não tinha feito novena, né, na igreja. A proposta da novena foi de rezar em casa, e no dia de Santa Rita somente que nós teríamos uma missa lá no campo, né, numa quadra. Então ela fez a novena em casa, e nesses 9 dias a filha teve uma recuperação que os médicos disseram assim, olha, é visivelmente impossível isso ter se revertido sem o tratamento que é prescrito, né? Se eu não me engano, ela teve uma diverticulite, eu nem sei o que é isso. Uma diverticulite, e aí precisava de um tratamento, e aí foi fazer os exames ali dentro da novena, e ela tinha pedido para Santa Rita, e no dia da missa, uma paroquiana deu uma rosa para ela. Ela tinha certeza que era um sinal de Deus, de que pela intercessão de Santa Rita a graça foi alcançada. Então, esse milagre eu presenciei e posso testemunhar que é diretamente intervenção da poderosa santinha das causas impossíveis, Santa Rita de Cássia. Que bênção. Antes da gente fazer a pergunta, a gente queria agradecer aqueles que nos acompanham, né? Tem bastante gente nos acompanhando no podcast. O senhor hoje nos traz aí essa alegria de estarmos aqui nesse bate-papo. E a gente queria saber o sentimento que o senhor teve hoje, o sentimento, né, que o senhor teve ao receber o convite para vir celebrar a novena em nossa paróquia. E o que te chamou mais a atenção? Bom, primeiro que se o Padre Robson não me chamasse para essa novena, eu ia brigar com ele. Porque, puxa vida, trabalhou comigo como diácono, trabalhou como vigário paroquial, numa paróquia de Santa Rita. Eu falei, se ele não me chamar. E aí, quando veio o convite, fiquei muito, muito feliz. Na hora já aceitei, já vi lá na agenda a possibilidade de estar. Mas eu creio que a sensação, a emoção do convite veio juntamente com a emoção de vê-lo, né? E levá-lo de volta. Ai, que vontade de levar de volta, gente. O pessoal que tá aí de Bitinga, comenta aí, volta para Robson. Hashtag volta para Robson. Então, o desejo de rever, o pessoal de Santa Rita que bravo, hein? O desejo de rever o Padre Robinson, mas na hora que eu cheguei, que eu vi essa igreja lotada, e o povo cantando assim de forma extraordinária. Até falei pro Padre Robinson na sacristia, né? Nossa, como o povo cantou, e canções bonitas de Santa Rita, e com letras tão profundas. Creio que a minha maior emoção foi essa, né? De ver o povo sedento. E na hora da homilia, né, o termômetro, para você saber que você está chegando aos corações, é a reação no rosto das pessoas, né? A psicologia diz que o corpo fala. Então, na hora que eu estava pregando, as pessoas... E mergulhando ali na pregação, e aquilo foi me envolvendo de tal maneira que, olha, essa pregação que eu fiz hoje está listada já numa das melhores da minha vida, sem dúvida. Inclusive eu vou fazer um recorte, viu, lá da pregação e postar, porque foi um momento de experimentarmos ali dentro da novena esse mover de Deus extraordinário, né? Então, o sentimento foi só alegria, desde o convite, como foi a pergunta, né, até agora a hora da celebração. Legal. A gente fica muito agradecido que o senhor esteja contente por estar aqui. Eles estão pedindo para cantar novamente a glória da segunda casa? A segunda casa. Então vamos lá. Minha mãe tá aí? Acho que tá, né? Que eu vi. Eita, mãe lindona. Tudo ao meu redor está perdido, ruínas me fazem desacreditar. Será que o Senhor me abandonou?
sem forças eu estou para me levantar. Então eu vi a esperança renascer. Sua doce voz me faz acreditar que aquilo que caiu pode se levantar. A glória da segunda casa será bem maior, será bem maior. A glória da segunda casa será bem maior, será bem maior, eu creio. Creia que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa música é muito linda. Padre, qual mensagem o Senhor deixaria para a nossa comunidade da novena? Bom, Paróquia Santa Rita de Cássia, primeiro, que alegria poder estar aqui, ter presidido a celebração eucarística agora nesse podcast. Que ideia extraordinária isso aqui, gente. Tô com vontade de copiar, viu? Minha culpa, minha máxima culpa, extraordinário. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Mas a mensagem que eu quero lhe deixar é: tem uma palavra que me acompanha, e quem me segue, aqueles que acompanham o meu trabalho de evangelização, sabem que esta frase, né, esta palavra é quase que o meu slogan, né, a minha logomarca, que é coragem. Eu sempre digo: coragem não desanima não. E lembra que o desânimo, a palavra desânimo, significa sem vida, né? Desânima, sem a ânima, sem a vida. E vida é Espírito Santo, é a presença do Santo Espírito. Então permita que o seu coração aberto ao Espírito Santo te leve a enfrentar o que vier. Jesus no Evangelho chama o Espírito Santo de defensor. Então grava isso no seu coração, né? O Espírito Santo é nosso defensor. Quando eu era pequenininho, eu não tinha medo, né, das briguinhas, sabe aquelas brigas de criança? Porque se alguém fosse mais forte que eu dizia assim: eu vou chamar meu irmão. Meu irmão é 6 anos mais velho que eu, né? Então meu irmão era mais velho. E como eu sabia da força que meu irmão tinha, então eu não tinha medo de ninguém. Essa é a minha mensagem. Grava no coração. Quando nós sabemos a força de quem nos defende, nós enfrentamos o que vier. Lembra que o Espírito Santo é seu defensor. Então coragem, desanima, siga em frente. Padre, antes da minha pergunta, eu tenho que confessar algo. A hora que o Senhor levantou o corpo de Cristo, naquele momento da consagração, estava fraco. Eu falei para a Rafaela, na hora que eu cheguei, eu falei: tá começando uma dor de garganta, eu tô sem voz, e nós não vamos conseguir fazer bem o podcast de hoje. E naquele momento o Senhor ergueu, e ali mais uma vez eu tive um encontro. Porque a minha conversão foi através do ostensório, o corpo de Cristo vivo de um ser que Jericó se separou aqui. E aquele momento eu revivi tudo aquilo. Eu vi verdadeiramente que Deus estava naquele momento tocando no meu coração e dizendo: vá, coragem, tudo vai certo. Pode ser algo de coincidência, mas para Deus não existe coincidência. Para Deus existe verdadeiramente a confiança. Confia em mim e eu te dou todas as possibilidades. Então, confesso para o Senhor que a sua homilia, a sua celebração me tocou muito no meu coração. Levo para a minha vida com mais uma que Deus verdadeiramente esteve comigo naquele momento. Nossa, que alegria saber que eu fui só uma ponte, né? Quem faz é Jesus, né? Santa Teresa de Calcutá, ela dizia assim: eu sou só um lápis na mão de Deus, né? Ele que escreve. Basta a gente se colocar nas mãos dele, né?
nosso bispo Dom Paulo Sérgio, né, bispo emérito, ele dizia assim, Deus faz tijolo com o barro que lhe oferece. Então seja barro nas mãos dele e o resto ele vai fazer, ele vai modelar, vai cozinhar, vai fazer as construções, basta estar nas mãos dele. Padre, também antes da pergunta, né, esse podcast só é realizado porque nós temos patrocinadores que nos ajudam diariamente, nos proporcionando uma ajuda de custo para que a gente mantenha toda essa estrutura, a internet da paróquia. Então a gente gostaria muito, né, de agradecê-los por essa oportunidade que nos deu a todos nós da Pascom, também a paróquia Santa Rita de Cássia, de proporcionar essa novena tão linda que está sendo realizada, esse podcast que diariamente eu e a Rafaela apresentamos por intermédio de instrumento de Deus. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado para o padre que vem amanhã. Amanhã é Padre Márcio. Padre Márcio Pequim, que é o outro padrinho do Padre Robinson. Padre Márcio e eu que revestimos o Padre Robinson no dia da ordenação. Padre Márcio, ventos contrários, tempestades, só fazem os marinheiros se tornarem mais fortes. Às vezes o nosso ministério é acometido por tanta tempestade, né? Mas mar fraco nunca fez bom marinheiro. Então, que as tempestades que o nosso ministério passa e a nossa vida passa nos tornem sacerdotes mais fortes. Te amo em Cristo, viu? Com isso, dedica uma música para o Padre Robson. Sim, Padre Robinson. Bom, vou dedicar uma canção que talvez seja o momento que ele esteja vivendo e que você também está vivendo, e que seja talvez consolo do Senhor no seu coração, tá bom? Não é uma canção vocacional, mas é uma canção que inspira a vocação e inspira a esperarmos sempre em Deus. Me diz algo impossível que Deus não possa fazer, pra você desanimar e até deixar de crer. Olha o ponto que chegou a até dizer que não faz mais diferença viver ou não viver. O problema não está em Deus. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor. Padre Robinson teve um momento de espera na vida dele, né? Na história vocacional. Mas essa canção diz que as demoras de Deus aumentam a nossa fé, né? Eu quero repetir para o Padre Robinson que Dom Eduardo disse na ordenação diaconal dele, né? Algumas pessoas são como cana de açúcar. Elas passam pela moenda, pelo sofrimento, mas ainda continuam transmitindo doçura. E é isso que eu enxergo em você, meu irmão. Padre Robinson foi provado na dor, né, na sua vida, perdeu o pai jovem, perdeu a mãe, ficou por um tempo fora do seminário, né, e isso causa dor, mas isso só foi a moenda transformando o Padre Robinson em garapa boa, né? Então, isso pode acontecer com você também. A gente passa pela moenda, mas precisa continuar transmitindo doçura. Padre, nós gostaríamos que agora o senhor, o Padre Robson, desse a bênção final do nosso podcast para as pessoas que estão em casa nos assistindo, os internautas, que estão sempre nos acompanhando diariamente, e tenho a certeza que não só a minha gratidão, como da Rafaela, de ter essa experiência com o senhor hoje. Foi uma experiência inexplicável, a sua presença nos transmite paz, esse carisma, essa alegria, isso só nos tem a incentivar, a nos fazer que cada vez mais melhoremos no nosso dia a dia de podcast. Estamos aí muito gratos pela sua presença. Muito obrigado a vocês, né, que
fizeram a entrevista, e toda uma equipe, gente, tem toda uma equipe. Estou me sentindo na TV século XXI, né? Às vezes as pessoas só vê a nossa imagem, né? Tem toda uma equipe por trás, então aqui no podcast nós temos toda uma equipe. Muito obrigado a vocês também que estão aí nas câmeras, na edição, na tradução das imagens. Muito obrigado ao Padre Robinson pelo convite, né? Muito, a minha gratidão. De fato, essa noite vai ficar gravada nos nossos corações, no meu coração, e que essa bênção que nós vamos dar agora seja também uma bênção para selar tudo isso que nós vivemos e que o nosso coração sempre confie no Senhor. Se tiverem mais perguntas, a gente pode responder noutra ocasião. Estou vendo que tem uma pergunta aqui. Quando o senhor vai voltar para Matão? A Dirce. A Dirce sempre fala, volta para Matão, porque eu fiquei em Matão, né, como vigário paroquial. Ai, Dirce, beijo. Nos dá a bênção, então, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Coragem, não desanima não. Obrigada, Pai. Muito obrigado de coração. Ó Santa dos impossíveis, exemplo de devoção.